Seguinte, dando uma recapitulada rápida na questão do Maya, na aula anterior, para quem nunca mexeu, deixa eu só resetar a minha view aqui, que está tudo bagunçado. Ó, então é o seguinte, eu tenho aqui as 4 views, ok? Do Maya, perspectiva, né? Aí tem aqui a front, ok? Top, size. Então, o Maya vai trabalhar sempre com os 4 painéis para a gente poder navegar e visualizar os objetos dentro da cena de acordo com o ângulo, né? A perspectiva normalmente é a mais utilizada mesmo, tá? Então, os botões aqui de atalho, você segurando o botão Alt, botão esquerdo, ok? Alt, botão do meio e Alt, botão direito. Tranquilos? Até aí? Então, fechou. Nós vimos aqui as shelves, questão das shelves, a gente vai usar muito hoje a shelf rigging, né? Porque vamos trabalhar agora com o esqueleto, tá? Também o processo de instalação aí do script que a gente vai utilizar para criar os controladores, mas não, acredito que não vai dar tempo de fazer isso hoje, de instalação, então a gente vai focar no rig ainda, sem ser nos controladores, tá? Só na estrutura esquelética. Então vamos trabalhar muito com essa shelf aqui, e se for o caso, a gente criar uma shelf própria, né, para poder trabalhar com os comandos mais usados, tá? Então as shelves aqui você pode personalizar. O Maya, ele tem aqui a questão do workspace dele, né, você pode definir que workspace você vai utilizar, tá? Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com rigging, ele tem aqui, ó, workspace rigging. Então eu clico e ele vai personalizar, né, vai mostrar aqui uma workspace voltada para isso. Até aí sem problema, certo? Se tiver algum problema, gente, vem aqui, ó, na opção, um exemplo, eu uso a opção clássica, né? Maya Classic, por exemplo. Mas aí eu vi que tem, sei lá, problemas de painéis que não voltaram, etc e tal. Então eu deixo em clássico, mas aí eu escolho aqui a opção chamada Reset Current Workspace, que é para ele zerar e tentar aí recuperar os painéis no modo padrão do programa. Ok? Tranquilos? Tem? Então, fechou. Então, uma forma de você também navegar aqui, digamos que eu estou na view de perspectiva, né? No painel de perspectiva, eu seguro a barra de espaço, tá vendo? Ó, seguro. Aí eu tenho a palavra Maya no centro da cena, eu clico, tá vendo? Ó, clico na palavra Maya, seguro também o mouse, segurando a barra de espaço junto. Você escolhe para qual painel você quer se teletransportar, né? Então, eu posso escolher aqui, ó, left, aí eu seguro, ó, front, perspectiva, cadê aqui, ó, perspective, ok? Então, um modo rápido aí para você navegar dentro dos painéis. Até aí, sem problema? Na aula anterior, a gente começamos a ver essa shelf rigging, né? Então, agora focando na parte de esqueleto, eu posso pôr aqui na view left side, né? No caso, no painel side. E aí a shelf rigging, ela tem esse objeto aqui que é o join, tá? O join, ele faz o quê? Uma simulação da estrutura óssea, né? Do esqueleto que você vai desenvolver do seu personagem. Tudo bem? Então, quando você ativa o botão join, você consegue, né, desenhar aqui na sua tela, ó, uma estrutura, que nem eu fiz aqui agora, semelhante a uma perna. Tudo bem? Aí eu quero finalizar isso, eu quero concluir a criação. Eu teclo Enter e ele para, fica tudo verde, né? Tá vendo? Eu posso mover, né? Teclo W para mover o objeto, ó. Certo? E reposicioná-lo aqui, reconfigurar. Se eu teclar D de dado, o que acontece? Eu posso redimensionar o objeto sem interferir na cadeia, né, na sequência dele. Por exemplo, isso aqui é uma hierarquia. Eu tenho o primeiro, tenho o segundo, tenho o terceiro, tenho o quarto. Então, pensa no join, na hierarquia aqui, o seguinte, você repara que ele tem essa bolinha, dessa bolinha para essa, esse aqui é o primeiro join, né? Esse aqui é a primeira bolinha, é o primeiro join. Então ele tem esse apontamento para essa outra bolinha aqui, certo? E aí esse apontamento que ele está falando é que essa bolinha que está abaixo é filha, né? Ou seja, ela está vinculada ao primeiro. E assim por diante. Por exemplo, se eu ler de trás para frente, essa daqui está vinculada a essa. Porque quando eu pego essa daqui, ó, por exemplo, toda a minha sequência aqui fica selecionada, ó. Então é uma sequência, né? Uma hierarquia aqui de
objetos vinculados. Tudo bem? Então, o join nada mais é do que uma hierarquia. Então, se eu quero ajustar essa hierarquia, ó, por exemplo, se eu pegar aqui ó, e movimentar, eu estou movendo a perna toda, mas eu não quero isso. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu teclo D e eu posso redimensionar, tá vendo? A sequência de objetos, né, da hierarquia, sem prejudicar o posicionamento da perna inteira. Tá entendendo? D de dado. Só que aí você tecla D de novo para ele voltar ao normal. Certo? Então tá. Feito isso, né, a gente visualiza isso na perspectiva, tá? Como se fosse a perna lá de um personagem. A gente visualiza isso na perspectiva. E na perspectiva, eu posso trabalhar o que aqui dele? Eu posso trabalhar várias coisas. Eu posso trabalhar, por exemplo, se eu for fazer, se eu fizer uma cópia aqui, né? Ó, por exemplo, eu tenho duas pernas agora, ó, tá? Ctrl D, né? Lembrando, só para relembrar aqui, ó. Ctrl D de dado, clique, eu tenho uma cópia, certo? Tudo bem? Então, ó, vamos supor, eu quero fazer, como se fosse esse personagem aqui, ele fosse agachar, essas pernas fossem fazer uma flexão, né? Elas fossem flexionar conforme o abaixar do personagem. Então, eu tenho que trabalhar a questão do IK, né? O IK, que é esse objeto aqui, ó, tá vendo? Na sequência da shelf, na sequência aqui da shelf rig, eu tenho aqui o IK handle, né? E o IK handle, por padrão, se eu der 2 cliques nele, ele tem essa opção chamada Rotate Plane Solver e tem a Single Chain. Então, eu vou usar a princípio aqui a Rotate Plane, tá? E a Rotate Plane, o que eu vou fazer aqui, ó? Com o IK ligado, a dica aqui é quando você ativa um recurso do Maya, por exemplo, se eu clicar nesse botão, nesse botão, nesse botão, tá? Dependendo do botão que eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar um ícone ativo. Esses aqui são objetos que vão aparecer na cena, né? No caso, o cluster, esse outro aqui, o Lates, então eles vão aparecer na cena. Agora, quando é recurso, por exemplo, aqui, eu tenho esse que é o Constraint Point, né? Esse aqui não vai aparecer, vou pegar o IK mesmo. Se eu pegar aqui, ó, o IK, ó, se eu clicar nele, ó, clique, ele vai aparecer aqui ligado, então eu posso utilizá-lo. Né? E como que eu uso o IK? Eu tenho que ver qual que é o ponto de rotação dessa perna, é o joelho. Tá? Aqui no joelho, entre a perna, a parte superior, né, a coxa, né, e o calcanhar, eu tenho o joelho. Então, o ponto de rotação vai ser o joelho. Então, eu tenho que clicar aqui na coxa, vou lá no calcanhar, dou mais um clique, e ele criou o meu IK, né? Tá aqui, ó, esse objeto aqui, ó. Você repara que a cor fica diferente, né? Então, esse IK é responsável por deixar eu fazer esse movimento aqui, no pé do personagem, tá? E aí eu tenho a chamada cinemática, né? A movimentação aqui da minha perna de uma forma mais, né, orgânica, mais correta possível. Tudo bem? E aí, um exemplo. Eu tenho aqui a perna, se vocês pararem e começar para analisar, né, só a perna, se você levanta a coxa, tá? É o movimento que vai ser feito aí da perna se movendo. Então, aquela flexão toda você consegue através da sua coxa. Mas a ideia aqui é fazer com que o personagem, ele se agache, né? Ele vai agachar. Ah, então para ele agachar, ele precisa ter um peso. Ele vai flexionar a perna para descer. E aí esse chão, essa grade, eu quero que seja um chão. O que vocês viram na aula anterior? Só estou recapitulando, dando essa pincelada rápida, para a gente pegar o personagem aí para começar a trabalhar nele, tá? Vocês criaram aqui uma curva, e essa curva vocês personalizaram ela, né? Vocês deixaram ela num formato ali que se assemelhasse ao pé. Então, por exemplo, eu gerei essa curva aqui, o tecla F8, eu posso pegar e desenhar aqui um pé, né, ó. Por exemplo, aí F8 volta ao normal, tá? Eu não vou entrar nos assuntos de freeze, tá? Só para fixar. Esse objeto curvo, ele vai servir para quê? Para bloquear, simular que ali é um chão, né? Então ele vai ter um atrito, esse pé ele não vai descer, ele não vai passar daqui. Esse objeto aqui, ele vai segurar o pé. E aí ele segurando o pé, o que vai acontecer? Automaticamente ele é obrigado a flexionar o joelho, tá? E quem que está fazendo todo o processo de flexão do joelho? É o meu IK. Lembra disso? É o meu IK. Então esse IK, ó, eu falo que o IK agora vai ser filho desse objeto aqui, desse vetor, né? Que é o pé dele. Então eu pego o IK, pego o vetor, né, o shape, e teclo P, ó, parent. Ou seja, eu parenteei, P parenteou. Ele fez com que esse objeto ficasse vinculado a esse aqui.
Uma vez que ele está vinculado ao objeto lá embaixo, quando eu tentar descer o meu personagem, aquele objeto estando parado, o IK vai ficar parado. Por quê? Porque o IK agora só responde aos movimentos que eu fizer neste shape. Tá entendendo? Tudo bem até aí? E o que acontece aqui? Por que ele está descendo, né, com o pé, com o dedo ali, ó, tá vendo? O dedo está descendo. Porque não tem nenhum IK ali. Tá entendendo, gente? Então, a ideia é que você utilize os IKs, nesse caso, para poder... Não só isso, a função do IK não é só essa, tá? Para poder travar os elementos aqui em algum objeto de referência para que o osso do personagem não se desloque a não ser pelo próprio objeto que ele está vinculado, tá? Tá entendendo? Tudo bem? Tem? Beleza? Tá. Então, essa é a base de uma perna. Agora, com base em tudo isso, a gente precisa se basear num modelo. A gente precisa ter um modelo de referência. Como eu falei, pode ser um quadrúpede, pode ser um bípede, pode ser um pássaro, né, um dragão, uma mistura de tudo, um centauro. Gente, a ideia é vocês treinarem, aprenderem, né? Aprenderem a utilizar os joints para qualquer modelo. Não se prenda ao modelo que eu vou usar. Tá entendendo? Se prenda a técnicas, aos conhecimentos das ferramentas, e o quanto ela pode agregar no modelo que você vai usar. E aí eu vou passar essa semana já alguns modelos para vocês irem treinando durante a semana, né? Ao longo da semana que vem, para você ir acelerando. Ah, então eu vou passar um pássaro. Putz, como que eu crio um esqueleto de um tipo pássaro? Aí vai variar, cada um vai criar de um jeito, mas com base no que vocês aprenderem, vocês já vão bater um olho no modelo 3D, aí vocês vão falar, pô, eu vou criar o esqueleto dessa forma. Tá entendendo? Beleza? Então, como vocês baixaram o arquivo aí do Troll, o Troll é o seguinte, vai aqui, ó, menu File Open, abre lá o arquivo Troll, se der alguma mensagem aí, pode ser que dê alguma mensagem sobre o Mental Ray, mas se não, ele vai abrir esse arquivo aqui, tá? Espera aí, deixa eu pausar aqui. Então, pessoal, olha só, eu montei essa cena aí, e eu coloquei um esqueleto aqui, isso aqui é ilustrativo, tá? É só para representar mesmo. A ideia do tamanho do troll como o tamanho de um esqueleto de um humano, um exemplo, tá? E aí, vocês têm as camadas aqui do lado direito, presta atenção agora, ó, para aí. As camadas do lado direito aqui, ó, elas estão com alguns nomes. Você tem shape, esse shape você não precisa se preocupar, não tem nada. O skeleton é o esqueleto, né? Tem dois aí, tem dois esqueletos. Depois pode deletar. Tem 3 esqueletos, ó. E a malha? Tá vendo, ó? Malha, acessórios, aí tem unhas, tá vendo? Eu separei no sentido de você focar, por exemplo, eu vou desligar aqui, ó, acessórios e unhas. Focar só na estrutura, na malha do personagem, tá entendendo? Vou desligar também o esqueleto e eu vou ficar somente com o troll aqui, tá? E aí é o seguinte, esse troll, ele foi modelado no ZBrush, tá? E aí foi importado aqui para o Maya. Tá entendendo? Ele está em low poly, né? O que é o low poly? A malha dele não está com uma quantidade de segmento muito alta, mas está numa malha legal para a gente poder trabalhar. E depende da finalidade, né? Isso aqui é um personagem que pode ser usado tanto para game, como para cinematics, por exemplo, tá? E aí também depende da textura, os detalhamentos que vierem a ser feitos, ele pode ficar bem legal. Tem uma foto dele com os efeitos, né, de relevo, etc. e tal, fica bem mais legal. Então, olha só, se eu olhar esse troll na left, tá vendo? Ó? Left view, ó, aqui, ó, botão barra de espaço, né? Posso usar aqui, ó, left, e aí ele vem para left. E aí eu tenho essa referência de ângulo para poder criar uma estrutura na minha perna. Aí vai depender do rigger, né? Vai depender do cara que faz o rig. Ele pode começar pela perna, pelo braço, pelo tórax, pela espinha, não sei. Estou entendendo? Eu, particularmente, sempre comecei pela perna. Aí da perna, faço a espinha, da espinha faço um braço, eu faço todo um lado do personagem primeiro, todo um lado. E aí depois eu espelho isso para o outro lado. Está entendendo? Eu faço um espelhamento, um mirror, né? Que é simétrico, então não vai ter problema. Então,
eu vou fazer aqui pela perna. Só que para começar a fazer pela perna, presta atenção. Anota essas coisas aí, porque são coisas que podem acontecer com vocês. Ó, se eu tenho o esqueleto e eu não quero correr o risco de ficar movendo esse esqueleto daí, tá entendendo? Movendo, tirar ele da posição. Tá? Eu travo a camada dele ali, ó. Tá vendo? Eu tenho a camada malha, e aí eu tenho aqui, ó, V, P, tá vendo? As letras aqui, ó, V, P, e aí tem um campo vazio. O que é esse campo vazio? Você clica, ele vai ficar em T. Esse T refere-se a templates. Tá entendendo? Template. E esse template, ele fica com umas linhas rosas ali. Qual que é a diferença? Você não vai conseguir selecionar mais esse objeto, ó. Ó, ele bloqueou. Se eu clicar na letra T, que ficou, ó, T, ele vai ficar R. R é referência. Ele deixa de ficar em aramado, fica no modo de preenchimento, porém também eu não consigo selecionar esse objeto. Tá entendendo? Aí se eu clicar de volta no R, ele desbloqueia a sua camada e você consegue selecionar a malha. Tá entendendo? Isso, mesmo esquema. Bloqueio de camada do Photoshop, tá? Eu vou deixar ele em R, tá? Para ele ficar no modo de referência. E eu tenho esse botãozinho aqui que eu acho bem interessante vocês utilizarem, que é o X-Ray, esse aqui, ó. Tem o X-Ray, tudo bem? Aqui, ó, esses dois quadradinhos aqui, ó. Esse chama X-Ray. O que é o X-Ray? Ele deixa qualquer malha da cena no modo de transparência. E você consegue visualizar através da malha. Certo? Ou você tem esse aqui, ó, que eu acho bem interessante também. Ah, não quero usar o X-Ray. Tem esse aqui chamado X-Ray Join. O que é o X-Ray Join? Só quando você estiver trabalhando com Join, você vai visualizar essa função do X-Ray Join. Pare e presta atenção. Pare e presta atenção agora. Ó. Aí eu já deixo vocês fazerem. No X-Ray Join, quando eu começar, ele tá ligado. Ó. Aqui está desligado e aqui está ligado, porque está com essa borda azul. Se ele estiver desligado, quando eu começar a criar o meu Join, ó, se eu fizer isso aqui, ó, clique, tá vendo? Ó? Clique, clique, clique e clique. Caramba, tá criando os Join, mas eu não estou vendo que ele está criando o Join. Se eu deixar ligado, ó, agora eu vou deletar aqui o Join, tudo. Se eu deixar ligado aqui, ó, o X-Ray, aí eu vou criar o Join de novo, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, da perna dele, por exemplo, do quadril aqui, ó. Clique, ó lá, ó. Clique. Vendo? A mesma coisa que eu estou executando aqui, vou pôr aqui esse aqui, por exemplo, esse aqui, ó. A mesma coisa que eu executei, só que eu vi o Join aparecer, eu vi a sequência que o Join estava seguindo através da malha. Então, X-Ray Join é um modo de exibição do Join através da malha. Você vê o Join através dessa malha. Tá entendendo? Se você não quisesse usar o X-Ray Join, se quisesse usar o modo só X-Ray, tá vendo? Ó? Também serve. Vai te ajudar. Ó. Você vai visualizar isso. Ó. Tá vendo? Só que aí, se você sair do modo X-Ray, ó, você não consegue. A malha fica em primeiro plano e o Join fica em segundo. Tá entendendo? Beleza? E também outra coisa. Não quer dizer porque eu estou na left e eu estou com o X-Ray Join ligado, que eu criei essa sequência de Join, que o Join já vai ficar nessa perna certinho, tá? Não, não, não. Não vai ficar. Você vai ter que arrumar isso aí. Tá entendendo? A left é só uma orientação, só uma vista para você ver de lado e seguir a sequência da perna dele. Seguiu a sequência, a gente vai ter que arrumar isso na front, na top, na perspectiva que seja. A gente tem que alinhar com o modelo. Tá entendendo? Beleza? Tá. Tinha uma outra coisa aqui tá. Outra coisa que eu quero falar. Ó. Vocês viram que eu posicionei o esqueleto, mas assim, isso vai conforme a experiência que vocês vão adquirindo no Maya. Eu gosto de usar esse botãozinho aqui, cadê? Esse aqui, ó. O Wireframe on Shade, tá vendo? Ó? Tá entendendo? Esse Wireframe on Shade é legal também antes de você começar a criar, porque você vê a subdivisão da malha, a subdivisão, ou seja, onde estão passando as linhas que vão servir de pontos de referência para você colocar a articulação do modelo. Tá entendendo isso? Tranquilos? Então, cotovelo, por exemplo, ombro, pulso, você vai ficar mais orientado.
tá? Então, essa aqui é a ferramenta chamada Wireframe on Shade. Liga essa ferramenta, o Wireframe, deixa eu mostrar uma outra configuração aí também para vocês, e de repente eu não sei como é que tá na máquina aí de cada um, mas aí vamos deixar todo mundo um padrão, vamos? Deixa ligada essa opção, ó, Wireframe on Shade. Você vai ver em aramado, ó. Seu personagem vai ficar todo em aramado. Tudo bem? Vai lá no menu Window, Setting Preference, Window, Setting Preference, escolhe aqui a opção Preference, certo? Nessa janela que ele abriu, ó, nessa janela que ele abriu, deixa eu ver aqui embaixo, não, tá aqui, ó, modo display, ó, tá vendo aqui, ó, essa opção do, tem um menuzinho do lado esquerdo, né, essa coluna aqui, ó, você tem um menu escrito Display, certo? Tudo bem? Acharam aí? Desce aqui na rolagem, ó, tá vendo essa opção chamada Line Width? Eu não sei quanto que tá aí, mas o valor padrão é 1, tá? Porque quando você tá no modo wireframe, se isso aqui tiver em 2, ó aqui atrás, ó. Se eu colocar isso aqui um valor mais grosso, ó lá como fica a malha, ó. Você praticamente quase não enxerga. A malha, o wireframe dela, ó, vai ficar tão grosso que você não consegue enxergar direito, ó. Fica estranho, conforme o zoom, ó. Tá vendo? Conforme o afastamento, a proximidade, ó. Então, aqui tá com 10, né? Tá exagerado. Eu, particularmente, trabalho com ela em 1, certo? Eu vou fechar aqui, vou dar um save. Pronto. Então, vamos lá. Left. Vou deixar aqui nessa posição. Shelf rigging. Shelf rigging. Vem nesse botãozinho aqui, ó. Create join. Tá? Vamos desenhar o join da perna. Só para ilustrar aqui para vocês, tá, gente? Ó. Deixa eu dar um pause aqui no... Então, ó. Na aula anterior, a gente estava vendo um pouco de criação de join. E aí, hoje a gente vai criar o join de um personagem. Como ele é bípede, você pode pegar uma imagem de um esqueleto, que seja, ou pegar até uns bonecos, né? Hoje, esses brinquedos eles têm muita articulação, né? Tem muita flexibilidade, tá? Mas aqui eu tenho, então, os pontos aqui de rotação, por exemplo, ó, de um esqueleto. Então eu tenho aqui o ombro, faltou dos cotovelos aqui, do pulso, por exemplo. Ah, mas tá aqui, ó, na frente. Beleza. Então, ó, eu tenho alguns pontos de rotação já marcados aqui, certo? Então a gente vai começar um exemplo. A gente cria a perna, joelho e o calcanhar. Do calcanhar, a gente vai passar para o dedo e depois você tem as falanges dos dedos. Certo? O que eu fiz aqui nesse outro troll, ó. Agora eu vou compartilhar aqui. Ó. O troll da aula anterior que vocês estavam vendo lá sobre criação de join, aí eu mostrei, né, como que ia ficar, como vocês começassem a mexer. Então, eu estava mostrando aqui na aula anterior o seguinte, tá vendo que na left, por exemplo, vou pôr aqui na left, tá? Eu criei essa sequência aqui, ó, que ele veio do joelho, melhor, da perna aqui, né? Ele veio daqui, desceu, veio para cá, e daqui veio a sequência dos dedos, ó. Então eu coloquei um osso que veio daqui para cá, primeiramente um só, tá? Não dá para poder fazer todos ao mesmo tempo, apesar que dá, mas vai ficar mais trabalhoso. E a partir desse um, eu vim gerando a sequência dos dedos. Então tenho 1, 2, 3, 4, né? Aí tem 1, 2, 3, 4 no final. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Então, essa sequência aqui vai servir para quê? Para você poder fazer isso aqui. Tá entendendo? E depois também fazer a questão aqui da sequência dos dedos, né, ó, eles levantarem, se for o caso, eu vou ligar a malha aqui para vocês verem, né, ó, para você poder manipular ou manipular individualmente, né. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Você pode fazer outros comandos aí, você que escolhe, ok? Tá entendendo? Tudo bem? Então, vamos lá no nosso Maya lá, começar a fazer o osso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar o join e ele vai vir daqui de cima, ó. Aqui vai ser um exemplo, pontos de referência da coxa dele, tá? Vou por aqui, ó. 1, 2.
3, certo? Tá entendendo? Aí eu vou vir para cá, ó. Presta atenção, ó. Esse é o terceiro. Na sequência aqui, eu quero colocar a primeira falange do dedo. Onde vai começar o dedo. Pensa na nossa mão. Então essa aqui é a primeira falange, certo? Aí vai vir a segunda, a terceira e a última. No caso do IK, do IK não, do join, eu tenho que ter o último join. Então são 3 falanges, porém são 4 bolinhas que você gera, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou me basear por aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4. Enter. Mas quer dizer que isso está certo? Não, não está. Não está nada certo ainda. Estão entendendo? Tudo bem? Se você quiser fazer dessa forma também pode. Quer ver? Ó? Olha outro macete. Vou deletar isso aqui. Tá vendo? Digamos que eu criei a minha perna só até aqui. Eu parei. Ó. E como que você para, né? Vamos lá. Você cria assim, ó. 1, 2, 3, Enter. Parou. Finalizou. Tá entendendo? Aí eu venho aqui, ó. Dou um zoom. Estou enxergando aqui as falanges, né? Obviamente o dedão vai ter uma diferença, mas eu quero criar agora uma sequência de dedos, de join para o dedo. Então eu coloco aqui um exemplo, tá? Põe aqui, ó. Vou pôr aqui um, tá vendo? Ó? E aqui vai ser a primeira falange. Aí eu ponho aqui 2, tá? Por exemplo, e aqui 3. Enter. Tá vendo? Então esse aqui vai ser uma falange pro meu dedo. Com base nele, presta atenção, pare e presta atenção. Tá aqui, ó. Eu tenho esse carinha aqui, certo? Com base nele, eu gero cópias. Eu vou gerar cópias, tá? E essas cópias eu vou alinhando lá no meu pé e depois eu vinculo tudo com calcanhar. Estão entendendo? Estão entendendo? Ah, mas eu fiz na left, não está certo. Lembra que eu falei? O fato de você ter feito na left é só para você orientar aqui a sequência que você vai criar. O alinhamento você vai ter que fazer usando front, perspectiva, tá? Top, isso aí não tem jeito. Tá entendendo? Quem que chama aqui? Tem alguma posição do personagem que fica melhor de fazer rigging? Com os braços abertos ou paralelos com o corpo? Bom, essa é a dúvida que não deixa morrer, né? Que não deixa, assim... Sempre tem essa pergunta, gente. O Wagner está perguntando o seguinte, qual que é a melhor pose para você poder fazer rig de personagem, tá? Então vamos voltar aqui, ó, para que ninguém fique com dúvidas também, ó. O ideal, quando você vai fazer um modelo de personagem, ou você vai pedir para um modelador fazer o modelo, é você fazer o T-pose. Tá vendo? É a chamada T-pose. Então, essa T-pose, ela está com os braços abertos, que é um formato de um T. Certo? Esse é o formato ideal para você poder fazer rigging. Beleza? E aí vocês vão entender por quê. Esse personagem que a gente está usando, o Troll, ele não está no T-pose. Ele está na pose A. Para chamar pose A. Braço para baixo. Tá entendendo? E aí a pose A, ela vai trazer alguns, pode, né? Não estou dizendo que vai, mas pode trazer alguns problemas na hora que você for fazer o skin, que a influência de um osso vai interferir na malha. A influência do osso da mão pode interferir na malha da coxa do personagem. Então, quando eu puxar a mão, a malha da coxa dele vem. Por quê? Porque está muito próximo. O braço está muito próximo do corpo. Isso pode acontecer. Então, quando for fazer, gente, procura usar a pose T. Tudo bem? Tá? Beleza, Wagner? Valeu. Então, voltando aqui no nosso personagem. Então, sobre o alinhamento aqui, ó, o que eu faço, então? Vou deletar esse cara aqui. Presta atenção. Não façam isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Ah, eu vou lá na front, Alexandre. E aí eu pego esse cara aqui, que é a minha perna, jogo ele pra cá. Tá vendo? Mas, cara, tá meio estranho, né? Tá meio estranho. Pera aí.
Deixa eu pegar e fazer isso aqui, ó. Nunca faça isso na sua vida. Vou rotacionar aqui, ó. O que você acabou de fazer com o osso desse personagem? Oi? Mexeu na orientação, que é um ponto importante, e quebrou a perna do personagem. Estão entendendo? Não façam isso. Isso vai te trazer um problema muito sério futuramente. Mexer na orientação, que é um ponto que vocês vão ver já já, que é assim, vai te dar uma dor de cabeça tremenda, não sei se você já sabe, né? Vai te dar uma dor de cabeça tremenda se você ficar mexendo nessa rotação de perna, de joint, né, no caso. E o pior de tudo, a perna ela vai quebrar para o lado, ó. Olha isso aqui, gente. Só para vocês tomarem ciência. Você viu que eu rotacionei, né? O que o Maia vai entender? Que esse personagem vai quebrar para o lado, que é o que o... É Mauro, né, Mauro? Esqueci o nome dele. Alceu, desculpa, Alceu. É que o Alceu falou, vai quebrar a perna também, ó. Eu chego aqui, ó, eu crio um IK daqui para cá, tá vendo? Aí se eu for puxar o IK, né, ó, ele vai puxar, tá, aqui até que eu dei sorte, ó. Ele não puxou torto, mas ele pode puxar e quebrar para o lado. Tá entendendo? Então, evitem fazer esse negócio de rotação. O que você vai ter que fazer? Então, o que eu preciso fazer, Alexandre? Você vai pegar, segurar teclado D, tá vendo? Se você quiser fazer algum ajuste, tá? Na questão de posicionamento dele, tecla o raio do botão D. Estão entendendo? Não, também, assim, você pode fazer, nesse caso aqui, esse aqui eu posso usar, tá vendo, ó, sem o D, tudo bem? Mas nesses daqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Vou desligar a malha do personagem. Eu tô demorando para aplicar esses recursos que eu quero que vocês peguem a essência do negócio, que não adianta começar de qualquer jeito também. Você sai tacando esqueleto de qualquer jeito, quando você vai começar a fazer a animação, pronto. Sai que nem o, sem citar nome, mas o comercial da garrafinha verde lá, sabe? Você vai ter uns efeitos meio estranhos. Então, quando você usa rotação, pare e presta atenção nisso agora, já que o Breno também comentou no negócio, é importante isso.